Santa Isabel da Hungria foi prometida em casamento com apenas 4 anos de idade, casada aos 14 com o Duque Luís IV e mãe de 3 filhos. Ficou viúva aos 20 com a morte de seu marido durante a guerra e com 21 anos entrou para a Ordem Terceira de São Francisco. Viveu uma vida de extrema doação aos pobres e com seu dote construiu abrigo para as crianças órfãs e hospitais para os mais pobres e abandonados. E aos 24 anos morreu em novembro de 1231. Canonizada em 1235, a santa é um exemplo para muitos que querem servir a Deus se doando inteiramente. Le suore di Santa Elisabetta hanno iniziato la loro prima missione in India proprio nel mio paese. Era um villaggio. As irmãs de Santa Isabel iniciaram sua primeira missão na Índia, que é meu país. Era uma vila muito remota, por isso as conheci participando da paróquia. Só que naquela época eu não sentia atraída à vida religiosa, mas vivia partilhando um pouco da vida delas com outras meninas da minha própria aldeia. Lentamente, senti dentro de mim esse desejo de me tornar freira. Un po' con la loro vita, insieme ad alcune altre ragazze del mio villaggio proprio. Piano piano io ho sentito dentro di me questo desiderio di farmi suora. Mia vocazione è nata così piano piano, poi mi sono riavvicinata alla chiesa. Minha vocação nasceu tão lentamente. Fui me aproximando da igreja e minha mãe rezava e chorava porque eu não participava. Então, quanto à idade, dizemos que eu sou uma vocação adulta porque entrei no convento aos 25 anos. Aquilo que claramente Cristo me deu foi o amor aos pobres, a São Francisco e a Santa Isabel. Eu escolhi esse instituto porque ele era pequeno e todos nós nos conhecíamos. E existia, e ainda existe, um espírito de família. Vivemos muito isso. Era um piccolo istituto e ci si conosceva tutte e c'è ancora lo spirito di famiglia. Si vive molto, no? O canto exprime a alegria das irmãs franciscanas, filhas de Santa Isabel, que na presença do custódio da Terra Santa, Frei Francisco Paton, comemoram em Jerusalém com uma missa o Dia da Santa, juntamente com os franciscanos, cristãos locais e peregrinos. È un esempio sicuramente per le spose, perché ha vissuto un amore tenerissimo con suo marito, al punto che quando il marito le viene riportato... Ela é certamente um exemplo para as esposas porque viveu um amor muito terno com o marido, ao ponto de que, quando este morre, ela, uma jovem de 20 anos, manifesta toda a sua dor, mas ao mesmo tempo diz: confio na vontade de Deus. Ela teve 3 filhos e foi capaz de cuidar dessas crianças e, mesmo morrendo muito jovem, conseguiu orientar a vida destas. É um exemplo para as viúvas porque sabia viver com fé a perda de um cônjuge. Nunca é fácil viver com a perda de um ente querido e principalmente de um esposo. Eu diria que também é um exemplo para os consagrados porque, mesmo ela sendo viúva, essencialmente faz uma escolha de consagração, decide se dedicar inteiramente ao Senhor. E esta escolha total pelo Senhor se torna uma maneira incansável de trabalhar, especialmente para os mais pobres. Diventa poi un diventare anche infaticabile nel lavorare soprattutto per i più poveri. Eu não conhecia a Santa Elizabeth, tocou-me bastante pela sensibilidade da pobreza, do mais fragilizado, ou seja, ela acabou por ser tocada por Deus vendo o mais pequenino, e isso é mesmo muito especial.